Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NFL. O programa de hoje é o antepenúltimo episódio da nossa série de Top 5. Peço desculpas, mas o Top 5 Safeties vai ficar para a próxima semana, porque com a NBA aí, finais, mercado de free agents, trocas, então eu tô tendo pouco tempo. E a gente vai empurrar esses episódios para uma semana para frente. Então terminaremos com top 5 safeties e top 5 coordenadores e general managers provavelmente na próxima semana também. E aí na outra semana, na semana do 4 de julho, teremos o grande top 32 quarterback titulares na NFL. Faremos um ranking de todos os 32 quarterbacks. Eu e o Caio Miari já inclusive marcamos a data dessa gravação. No programa de hoje eu tô aqui com meu amigo João Eduardo Dutra, jornalista. Eu fui blackballed desse programa depois do ano passado? Não, na verdade não, João. Eu agradeço muito sua disponibilidade ano passado, mas se você vai lembrar, eu tive que remarcar o top 32 quarterbacks no ano passado, porque eu fiquei doente na data que eu havia marcado de gravar com o Caio. E o Caio, na data que eu podia, que eu melhorei, ele não podia e você foi o convidado. Mas todo ano, desde 2019, eu faço essa lista com o Caio Miari. Então não é pessoal. Apesar de você ter sido extremamente deselegante. Você foi extremamente deselegante no ano passado. Eu entreguei uma aula pros seus ouvintes naquele programa. Uma aula de como não se comportar, de deselegância, e uma aula de como... Mas poucos programas definiram tanto o cara do esporte moderno como aquele. Foi um dos programas que eu recebi o maior feedback. Pra quem não assistiu, não lembra, né? Eu e o João tivemos um grande debate sobre o Justin Herbert. Debate que ficou um pouco pessoal em alguns momentos. Mas eu e o João estamos aqui, estamos amigos, mais amigos do que nunca, então não... Eu tava sendo profissional. Não, o João foi extremamente deselegante. Se você quiser, tá lá disponível no Spotify, no YouTube, você pode voltar lá e assistir ou escutar pra ver quem tava certo e quem estava errado, no caso João Eduardo Dutra, né? João, hoje a gente vai falar sobre treinadores. Top 5 treinadores na NFL nesse momento. Lembrando que parte dos episódios só vão ao ar no feed exclusivo para apoiadores, então se torne apoiador. Link tá na descrição, caradosesportes.com.br, R$14,90 por mês, e você pode escutar os podcasts através do site. Você dá play lá no site, bloqueia a tela do celular e aí fica um player de áudio normal, e aí você pode escutar. A maioria dos episódios de defesa foram no feed exclusivo para apoiadores, vários que o João Eduardo Dutra participou. A maioria foram o João e o Caio Miari. Teve um com o Felipe Lawrence, quarterback, se eu não me engano, 1 ou 2 com ele, e um com Henrique Bulho, do Pro Football. João, o que faz um grande treinador, um cara ser um grande treinador na NFL? Quais são as qualidades, quais são as características de um grande treinador da NFL que entra nessa discussão aqui que a gente vai ter hoje como um dos 5 melhores treinadores, ou na discussão para ser um dos 5 melhores treinadores da NFL? O treinador da NFL não é muito diferente do treinador de qualquer outro esporte, até porque, embora a NFL seja um esporte muito técnico, e é muito importante a parte técnica, não é... No futebol, às vezes, a gente tem essa ideia, tipo, todo torcedor é treinador. Inclusive, o Flamengo testou essa teoria, botou uma polinho de técnico uma vez. Mas no futebol americano isso não funciona, porque é um esporte muito teórico e técnico. Complexo. Mas complexo. Então, se você botar um cara que sabe de futebol americano, mas não entende profundamente, ele não vai nem saber o que é uma chamada ofensiva, uma chamada defensiva. E essa parte, de fato, é muito importante. Você não tem bons treinadores que são ruins tecnicamente, na questão do jogo em si. Mas não é só isso. A gente vê muitos casos de excelentes coordenadores que não viram bons treinadores por causa disso. Porque quando você é coordenador, você pode focar na sua especialidade. Ataque, defesa, quarterback. Quando você é técnico, você tem que ter um conceito geral do que é ser o verdadeiro paizão do time.
Você pode não ser o estilo paizão, o estilo Filipão, tudo, mas você tem que ter um conceito geral, ó. Eu sou o chefe dessa família, tudo que vai acontecer passa por mim, e eu vou ditar tom, eu vou ditar cultura, eu vou ditar o que eu penso ofensivamente, o que eu penso defensivamente. Pode ter até caras específicos que vão destrinchar isso, mas tudo parte do treinador. Então eu acho que, sim, claro, é muito importante ele ser bom tecnicamente. A gente pega caras como Andy Reid, Bill Belichick, que são um dos melhores técnicos da NFL, eles têm a especialização deles. Andy Reid com ataque, Bill Belichick com defesa, mas eles não são só isso. E eu diria que isso nem é o mais importante. Eu acho que eles têm que ter isso atrelado ao conjunto da obra. Eles serem o verdadeiro maestro do time. Seguindo esse ponto, é curioso porque um cara chega a ser head coach na NFL 95% das vezes pelo desempenho dele como coordenador, seja de ataque ou seja de defesa, em casos raríssimos de special teams, né? Um exemplo de ex-coordenador de special teams que hoje é head coach é o John Harbaugh, head coach do Baltimore Ravens. Acho que não tem nenhum outro na NFL atualmente. Mas aí... E aí a história foi bem clara sobre a qualidade dele. O Dan Campbell, eu acho que ele não era de special team, mas ele não chegou a ser coordenador ofensivo. Ele era treinador de tight ends. E ele chegou a ser head coach interino. Acho que mais de uma vez até. E aí ele assume como head coach. Mas assim, o trabalho do cara como coordenador leva ele a ser head coach na NFL. Só que o trabalho de head coach é muito diferente do trabalho de coordenador, né? E um erro que a gente vê muitos estreantes no cargo cometerem é tipo, eu sou um cara de ataque, eu sou um cara de defesa. Foram meus esquemas, as minhas chamadas que me trouxeram até aqui. E o cara não quer abrir mão de continuar comandando ataque, continuar comandando a defesa, só que ele é responsável por tudo. E eu tava pesquisando aqui, em média, uma comissão técnica na NFL tem entre 20, 23, 25 pessoas, né? E acho que isso mostra muita complexidade do futebol americano, né? Tanta gente que você precisa pra treinar um time de futebol americano. E o treinador, ele não tem... Ele tem que supervisionar tudo, mas ele não tem como ser aquele micromanagement, né? Ele não tem como fazer tudo. Normalmente ele, dependendo do lado da bola dele, ele vai se envolver um pouco mais no ataque ou um pouco mais na defesa, mas ainda assim ele precisa ter um cara que vai botar e vai fazer esse playbook, vai botar os desenhos, vai botar tudo no papel, e aí ele vai passar pros treinadores de posição, e aí os treinadores de posição vão bater os detalhes com os jogadores da posição. O treinador de tight ends vai falar com os tight ends, treinador de quarterback vai falar com os quarterbacks, treinador de running backs vai falar com os running backs e tal. Então tem toda uma cadeia que lá em cima tá o head coach, e ele, assim, é humanamente impossível ele tá na reunião do tight end, tá na reunião do ataque, tá na reunião de defensive back, tá na reunião de defesa e tal. Então ele tem que saber delegar, mas ao mesmo tempo ele tem que exercer a liderança. Um termo muito utilizado hoje no mundo corporativo e para quem faz processo seletivo, o head coach ele tem que ser um cara muito bom de soft skills. Ele tem que ser capaz de transmitir a mensagem dele por toda a cadeia, porque ele não vai poder pegar cada jogador e passar a mensagem para ele. Ele tem que passar a mensagem para os coordenadores técnicos posicionais, que eles vão passar para os jogadores. Porque ele não vai conseguir falar com os 52 jogadores do elenco. Ele não vai conseguir pegar e microgerenciar cada jogador desse. Sim, a gente ele pensa... tem que ser capaz de ser um líder, e a cultura dele, o que ele entende de futebol americano, passar até de maneira, até por osmose. Não pode ser uma coisa forçada. Sim. Tem que ser, a gente comprou a ideia desse cara, tem que comprar a ideia dele. Sim, e aí você tem personalidades diferentes. Tem treinadores que eles se destacam pela inteligência tática deles, o que eles fazem, e tem caras mais motivacionais. Tem o Dan Campbell. Tem um cara que é mais CEO, que é um cara que monta a comissão técnica dele e faz isso muito bem. E tem o cara que vai botar mais a mão na massa no ataque ou na defesa, né? Mas acho que é isso, esse ponto que o João falou. O cara tem que ser autêntico.
tem que ser... A gente vê muito cara por muitos e muitos anos, um ponto que é fato, o Bill Belichick, o maior treinador de todos os tempos, ele não tem uma coaching tree. A coaching tree dele, todos os caras fracassam. Porque você olha a história, não tem nenhum cara de muito sucesso que foi assistente direto do Bill Belichick. E o que se falava muito era que muitos desses caras tentavam copiar o Bill Belichick. Tentavam ser o Bill Belichick. Só que o Bill Belichick é o único, né? Você tem que encontrar o seu estilo. Tem muito cara que tenta ser, vamos lá, ser motivacional e tal, não sei o quê. Vamos lá, moçada. O famoso vamos lá, moçada. Por que o Dan Campbell, com esse estilo, dá certo? Porque ele é autêntico. É ele mesmo. Ele tem essa habilidade de motivar os caras, né? Então eu acho que cada head coach tem o seu estilo. E eu acho que a gente avalia head coaches, o que a gente vê. O dia de jogo, chamadas, quarta descida, punch ou field goal, esse tipo de coisa. E isso é a ponta do iceberg. Tem tanta coisa que o head coach faz que a gente não sabe, que é muito difícil avaliar de fora, né? E acho que um bom exemplo disso, João, é o Mike Tomlin. Por quanto tempo ele conseguiu controlar aquele vestiário com Antonio Brown, Le'Veon Bell, Big Ben, e a gente nem sabia, né? E aí depois o Le'Veon Bell saiu, depois o Antonio Brown saiu, próprio na reta final ali do Antonio Brown e tal. E aí a gente viu o desastre que eram esses caras fora de campo, né? E o Mike Tomlin, por anos e anos e anos, controlou esses caras muito bem, não tinha problemas em Pittsburgh. E aí até aquela coisa que a gente brinca, né? Ele merecia uns prêmios de treinador do ano retroativos, né? Pela forma como ele manejava aquele elenco dos Steelers. Sim, é por isso que a análise, eu até estava comentando com o Gabriel antes, a análise pra mim é um pouco mais difícil de treinador, porque não é uma coisa que você consegue analisar friamente, mas acaba sendo o desempenho geral do time, é o desempenho do treinador, porque tudo que o treinador faz tem que estar refletido ali, tanto para bem quanto para mal. Porque se um time ele vai bem, ele toma boas decisões, é um time que parece harmonioso, isso é fruto do treinador. E se o time vai mal, tem problemas de comunicação, faz muita falta, que também é uma questão, isso é fruto do treinador também. E são coisas que a gente não vê na prática. A gente não vê o treinador cometendo a falta. Só que se um time tem problema de comunicação e comete muitas faltas, é culpa do treinador. Então é por isso que acaba sendo uma análise que o quão bom um treinador consegue transformar uma franquia. Quão boa ela vai ser. Então o treinador, de novo, o treinador é o personagem principal. Desculpa. O personagem principal é o quarterback. O treinador é o diretor do filme. Sim. Então tudo que acontece é a culpa dele. Sim, mesmo que seja um erro cometido por um assistente dele, ele que contratou o assistente. E aí... Sim. Tudo tem aquele clichê de entrevista coletiva, não, a responsabilidade é minha e tal, não sei o que. Meio que o cara falando assim, como se ele estivesse falando, esperando que as pessoas fossem falar, não, mas não foi você que errou isso aqui e tal. Não, mas é mesmo, você tá falando alguma coisa óbvia, né? A responsabilidade é sua. Por exemplo, eu acho que montar comissões técnicas, eu não sei se é algo que a gente dá crédito suficiente, porque tem caras que são muito bons nisso. Tem caras que montam uma grande comissão técnica, os caras saem, são contratados por outros times, e o cara não consegue. E tem caras que conseguem continuar renovando e tal. Então tem várias coisas, tem caras que são excelentes. Tem caras que conseguem manter a comissão técnica. Sim, são excelentes. Isso também é uma qualidade de treinador. Você ter um bom coordenador ofensivo que prefere ficar com você mais um ano do que ter uma oportunidade de treinador é um bônus do seu trabalho. Sim. E tem caras que são excelentes chamadores de jogadas. Tem caras que montam excelentes esquemas táticos na defesa. Tem caras que são agressivos em quartas descidas, que são coisas que a gente gosta e que tem que ser mesmo. Tem caras que tem alguns desses pontos fortes. Tem um cara que, é um excelente cara de elenco, que cria uma boa atmosfera, que deixa que você não... Paizão. Um paizão. Tem cara lá que é mais pulso firme, que mantém os caras na linha e tal. Então tem um monte de tipo. E aqui, por definição, é um debate muito mais subjetivo do que acho que outras
a maioria das posições que a gente vai ter aqui. Então, explicado o que a gente vê como head coach, antes de entrar em nomes específicos, João, eu acho que a gente tá, assim, a gente tem um topo bem forte hoje de treinadores, né? Eu não considerei, obviamente, os caras que foram contratados esse ano, né? Então, 7 caras de logo, assim, eu já descartei. Eu costumo falar que eu acho que tem um topo de head coaches que fazem um impacto positivo, uma parte lá embaixo que faz um impacto negativo e uma massa que tem pontos positivos e negativos que, no geral, se cancelam. E eu acho que hoje eu não vejo tantos head coaches horrorosos. Assim, claro, vai ter uma galera que vai sair desse grupo de 7 treinadores novos que vai ser horroroso. Mas eu não vejo tantos head coaches horrorosos aqui. Sinceramente, eu não acho nenhum head coach horroroso, que eu não acredito que ainda tá contratado. Mas isso é muito de ciclos também, né? A NFL tá passando por um processo de futebol brasileirização, né? É por falta de paciência com técnicos. Tá vendo técnico sendo demitido no meio da temporada, que é uma coisa que não acontecia antigamente. Então, quanto mais renovação, mais gente nova e mais gente com potencial vai aparecendo. Então, a gente não vê mais o Jeff Fisher, que o fato dele ter chegado perto de quebrar o recorde de derrotas é uma coisa que é difícil até de entender. Se ele tem tanta derrota assim, por que ele tem chance de ter derrotas? Já não deveria ter um emprego há muito tempo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem muita gente nova hoje na NFL. E como são novos, a gente ainda tá naquele estágio, pô, não vou dizer que esse cara é ruim ainda. Quero esperar um pouco pra ver se ele é só inexperiente. Passando aqui, eu tenho a lista aqui de treinadores que estão depois do 8º, 9º, não tá numa ordem fixa aqui, né? Eu fui colocando meio no olhômetro, aí eu defino mais ali, mais pra perto do topo. Mas os caras que estão na parte de baixo aqui do meu ranking, de novo, tirando os 7 que foram contratados nesse ciclo, que é o Mike Vrabel dos Patriots, Aaron Glenn dos Jets, Liam Cohen dos Jaguars, Pete Carroll dos Raiders, Brian Schottenheimer dos Cowboys, grande candidato a ser horroroso, Ben Johnson dos Bears e Kellen Moore dos Saints, né? O Mike Vrabel até poderia estar na lista. Poderia pela experiência, mas eu achei que, primeiro ano dele nos Patriots eu não o considerei. Mas assim, os caras que estão mais embaixo aqui no meu ranking: Brian Callahan dos Titans, que a gente viu pouco. Shane Steichen dos Colts, que vem de um ano difícil, mas ainda assim é um cara que já mostrou alguma coisa. Tem o Raheem Morris do Falcons, que eu acho que se a gente faz uma lista aqui, a gente pergunta pro público, 32 head coaches da NFL, eu acho que a maioria não vai conseguir lembrar do Raheem Morris do Atlanta Falcons, mas um ano ok, como estreante. Mike McDonald do Seahawks, que tá colocando mais a cara dele no time agora. Zach Taylor dos Bengals, que eu detesto, acho ruim, mas também não é horroroso, acho ele ruim. Ele é um piloto ok que tem uma Ferrari na mão, né? É um cara que saiu é um péssimo motorista. Brian Daboll dos Giants, Dave Canales dos Panthers, Jonathan Gannon dos Cardinals. Não tem nenhum cara que é horroroso aqui nesse grupo. Sim, e muito desses você citou, segundo anista. Sim. Muitos desses são segundo anista e são caras que quando eles assumem como head coach, eles chegam com uma expectativa. O Dave Canales assume os Panthers, é o cara que salvou a carreira do Baker Mayfield. O Shane Steichen, ele chegou, era o cara ali dos Eagles. Será que os Eagles vão sentir falta dele? Então, são caras que já chegam com uma expectativa. Eu acho que essa que é a questão. A gente tem muito sangue novo na NFL. A gente passou um tempo ali na década passada, tinha ainda muitos esses caras mais antigos, que a gente já tava até de saco cheio deles. Então, a mediocridade deles versus a mediocridade do novo, a mediocridade do novo parece menos medíocre. Se é que faz sentido isso que eu falei. Não faz muito sentido não, João. Eu tô vendo aqui os head coaches que estão há mais tempo no cargo. O Sean McVay é um dos caras que tá há mais tempo no cargo, né? Ele foi contratado em 2017. Ele tem 39 anos, né? E aí você tá falando de Kyle Shanahan, Sean McDermott, Andy Reid, John Harbaugh e Mike Tomlin, 2007 e 2008, respectivamente. Que são os velhos hoje, né? São os velhos, e os dois já foram aqueles head coaches jovens e tal, né? Também não tem mais aquele... Tem poucos daqueles caras, dos anos 90, anos 2000, né? Aquele
cara gordão, careca e tal. Tem poucos, né, desse tipo de football guy, né? Tem aquele... O football guy na minha mente, quando eu penso, é aquele ex-treinador de OL do Cleveland Browns, que tem aquele vídeo... Que mexe a barriga quando ele grita. Que aí ele tá... exatamente, que é um coroa velho, gordão, e ele falando assim, esse negócio de alugamento que vocês fazem aí, né, os caras lá quando invadiram a Normandia, você acha que eles fizeram alongamento antes? Não, eles só faziam polichinelo e flexão, não sei o que, bem football guy. Essa é a opinião também do Amon-Ra St. Brown, né? Sim, influenciado pelo pai dele. Fala que não se alonga porque guepardos não se alongam antes de correr. Bom ponto. Eu também não tenho feito alongamento, não. Eu deveria fazer. Você é corrida? Faço esteira na academia. Tô aqui, projeto fitness. Começar a tomar bomba em breve. João, feito o nosso preâmbulo, quem que é o seu quinto colocado? Na quinta posição, coloquei o Kevin O'Connell, do Minnesota Vikings. Eu fui por um caminho diferente nessa lista. Eu separei em não dois tiers, porque é até bem separado um técnico do outro, mas em dois estilos diferentes de treinador. E eu acho que o Kevin O'Connell é um desses novos caras que, depois do ano passado, eu falei, ok, quero ver mais. Eu acho que merece estar na conversa. Justíssimo. Ele é o meu nono colocado, o Kevin O'Connell. Com treinador, eu vou valorizar um pouco mais os caras que fizeram algumas vezes. Os caras que viram mais de um ciclo e permaneceram no topo. Esse começo do Kevin O'Connell é muito promissor. Muito promissor mesmo. Porque ele tem... acho que é um dos aspectos que eu mais valorizo num treinador. É o cara que consegue gerar ataque sem necessariamente ter um grande quarterback. E a gente viu ele fazendo isso com o Kirk Cousins, viu ele fazendo isso com o Sam Darnold. Eu acho que isso ele vai ter a oportunidade agora com o J.J. McCarthy. Então, eu acho que o head coach de ataque, que tem uma mão grande por trás do ataque, eu acho que é o mais valioso que você pode ter. E você, João, como você colocou ele na quinta colocação, você também vai concordar. Você sente o dedo do Kevin O'Connell por trás desse ataque do Minnesota. Agora falando sério, eu acho que ele tem essa característica que é muito valiosa. Você tem um cara que, com quarterbacks diferentes, que não necessariamente eram quarterbacks de elite, e ainda assim conseguiu gerar excelente ataque, eu acho que é um cara que é chamador de jogadas, eu acho que é muito valioso mesmo. Sim, e mesmo sendo novo, conseguiu montar uma comissão técnica muito interessante. Brian Flores, um dos melhores coordenadores defensivos da NFL hoje em dia. E o ataque, você falou dos quarterbacks, ainda assim não era um ataque super estrelado do Minnesota Vikings tirando o quarterback. Tinha o Justin Jefferson, que é o melhor wide receiver da NFL, mas tirando isso, tinha mais quem ali de super estrela. A linha ofensiva não era boa. Zé Darnold, que o diga, teve problemas no final da temporada. O jogo terrestre também não era nada de chamar a atenção. Jordan Addison jogou meia temporada ano passado. Então, não era como se ele tivesse ali o ataque do Philadelphia Eagles, que a gente fala, também, mas é um cara que, de novo, nessa lista que eu fiz, eu tirei alguns nomes que eu acho que vão estar na sua lista, porque a gente chegou num ponto que ok, tá na hora de você superar essa barreira. E eles não superaram ainda. Sim. E o Kevin O'Connell, ele ainda não superou, mas ele tá há menos tempo tentando. Então você não superou há 5 anos, você tá tentando e não consegue, vai pro final da fila e deixa os novos tentarem. Justo. O meu quinto colocado, e tem 2 nomes que eu meio que tô de saco cheio. E esse nome, ele até os 45 do segundo tempo tava fora do meu top 5, mas aí eu conversei com algumas pessoas sensatas que, esse cara tem que estar no top 5. Meu quinto colocado é o Kyle Shanahan, do San Francisco 49ers. Não botei. Então eu acho que o João tá num sentimento parecido como o meu. Cara, o Kyle Shanahan, o teto dele talvez seja o mais alto na NFL. A gente tá falando isso há pouco tempo. Posso fazer meu ponto aqui, João, antes de passar a bola pra você, se você puder? O teto dele é altíssimo. Quando tudo dá certo, quando o time tá saudável e tal,
E ele... Azeitado. Ele parece o melhor head coach da NFL. Só que, com alguma frequência, eu já tô meio de saco cheio. Parece que ano sim, ano não, o time dele meio que desiste da temporada. Acontecem lesões e beleza, tchau, a gente se vê ano que vem. Aí no ano seguinte ele vai pro Super Bowl. Aí no ano seguinte, mesma coisa. 8 vitórias fora dos playoffs e tal. Então isso me deixa um pouco de saco cheio. Eu acho que o Kyle Shanahan, ele não consegue manter o time dele engajado. E eu acho que parte disso, João, eu acho que é possível a gente olhar pra trás daqui a, sei lá, 5, 10 anos e pensar, pô, Kyle Shanahan, grande treinador. Só que aquele time dos 49ers era cheio de jogadores que eram muito suscetíveis a lesões. Eu acho que é possível. Só que eu tiro muitos pontos do Kyle Shanahan agora, porque eu acho que ele aceita muito quando as coisas não estão indo bem, e ele não consegue deixar, sei lá, tipo, vamos ultrapassar essa fase aqui ruim que tá todo mundo machucado, vamos vencer alguns jogos que a gente provavelmente não deveria vencer pra gente poder estar nos playoffs. E aí, estando nos playoffs, quem sabe? Eu acho que é um time que aceita muito, mas eu não consegui no final tirar ele do top 5, porque eu já vi os ápices do Kyle Shanahan, e os ápices do Kyle Shanahan, ele, em termos de chamada de jogada e criatividade, provavelmente ele é o número 1, só que não é sempre o número 1. E ele também tem um ponto negativo que me incomoda muito, que é o conservadorismo dele em quarta descida e tal, situação de jogo, e ele é o cara que tem um histórico grande, né, de problemas de manejamento de relógio, né, em momentos importantes. Eu não consegui botar o Kyle Shanahan na lista esse ano. Tudo que você falou faz sentido, mas a gente tá há quanto tempo falando aqui que ele tem o maior teto da NFL? Tá há quanto tempo falando, não, espera chegar um ano que vai dar tudo certo. Sim, mas ele tava no penúltimo Super Bowl, ele tava na prorrogação do penúltimo Super Bowl. E eu poderia até aceitar esse argumento, ano sim, ano não, parece que ele desiste da temporada, se ele tivesse vencido a barreira. Que ele não conseguiu fazer no melhor ano dele, ele não conseguiu vencer a barreira dele, que é o Kansas City Chiefs. 2 vezes ele teve a oportunidade, nas 2 ele não conseguiu. Então, no melhor ano dele, ele é um perdedor, ele perde o Super Bowl, e nos outros anos parece que ele tira folga. Se fosse o Andy Reid fazendo isso, eu entenderia. Porque o Andy Reid já ganhou o Super Bowl pra caramba. Tudo. Aí no ano pior do Andy Reid, muita gente machucada, fala assim, não, vou tirar umas férias aqui, tudo bem. Mas o Kyle Shanahan não ganhou nada. Tu viu a foto recente dele? Do Kyle Shanahan ou do Andy Reid? Do Kyle Shanahan, porque, cara, esses problemas estão pesando no Kyle Shanahan. É meio tipo foto Barack Obama antes do primeiro mandato e depois do último mandato, a diferença do presidente. O Kyle Shanahan parece que ele lutou uma guerra, né? E eu acho que esse peso desses fracassos que você citou estão pesando em cima dele, né? E, cara... Então, eu acho que a gente fica nessa... não, muito potencial, de fato. Eu acho que chegou... Pra mim, esse ano chegou assim... Não quero mais saber de potencial. Sim. Quero que você me mostre. Chega. Não quero mais saber, quando ele tá bem, tudo. Relembrando nossa discussão, ele é um pouco o Justin Herbert dos head coaches. Não. Né? Quando tudo tá dando certo, ele é o melhor head coach do mundo. Mas quando tá tudo dando errado, não, é muita lesão. Meu Deus. Não tem quarterback. Eu não sei. Mas eu não sei passando João. dessa brincadeira, é uma coisa que esse ano eu falei, chega, não quero mais saber de potencial. Se alguém virar pra mim e falar, não, o Kyle Shanahan, se o ataque funcionar, se o time ficar saudável, dane-se, se vira. Quantos head coach tem o negócio de ter Christian McCaffrey, Trent Williams, tem uma defesa agora, e tudo que indica que esse ano vai ser pior, que o time vai ser pior esse ano. Sim. Tem menos gente de talento no time. Então enquanto o Kyle Shanahan tinha ali o melhor elenco da NFL, e por muito tempo parecia que ele tinha o melhor elenco da NFL, ele não conseguiu superar a barreira. Justo. E ainda assim... Assim, é que eu tô numa posição que eu tô meio defendendo o Kyle Shanahan. Eu tenho ele na 5ª colocação, eu quase não coloquei ele. E eu acho que tudo que você tá falando é justo. Eu ainda vou dar esse último voto de confiança ali pra manter ele na 5ª colocação. Ele assim, eu já vi muita coisa positiva dele eu acho que eu tô sendo benéfico demais até colocar ele na 5ª colocação. Mas eu acho justo os seus argumentos. Menino Ney, né?
Menino Ney do futebol americano que não é menino há muito tempo. Porque ele é filho do Mike Shanahan, né? Lendário e tal. Parece que a gente tá falando do Kyle Shanahan, que nem a gente tava falando quando a gente tava saindo do Atlanta Falcons. Sim. Não, tem esse moleque aqui que vai chegar e, vai revolucionar o mundo de head coach da NFL. Gente, o Kyle Shanahan é treinador da NFL há o quê? 2017. 8 anos já? Acho que ele se tornou head coach em 2017. Isso, 2017. 8 anos? Ele é dos mais velhos da NFL no cargo. E tem 45 anos, né? Ele não é mais esse... Não quis dizer de idade, quis dizer no cargo. Não, e ele... Ele é um dos que tá há mais tempo no cargo. Ele surgiu muito novo também, né? Porque acho que é a primeira vez que... Ele tem alguma notoriedade desde sempre, porque ele é filho do Mike Shanahan, mas ele se destaca mesmo quando ele é o coordenador ofensivo do Washington Redskins, né? E ele tem aquele ano muito bom com o Robert Griffin. O Mike Shanahan, né? O Mike Shanahan era o head coach, ele era assistente do pai dele. E ele faz um ano muito bom e tal. Mas enfim... Mas aquela era os Vingadores da comissão técnica. Sim, verdade. Era ele, Sean McVay, Mike McDaniels, Mike LaFleur, Dan Campbell, Matt LaFleur. Acho que o Mike LaFleur também, acho que tava no... provavelmente. Mas, e eu acho que a grande questão do Kyle Shanahan também foi quando ele foi OC dos Falcons. Né? Sim. Deu um MVP pro Matt Ryan. A carreira dele de head coach parte de um grande fracasso, que é os Falcons perderem aquele Super Bowl. Sim. E desde então, ele nunca se livrou desse estigma de fracassado pra mim. Assim, vai ter uma hora que ele vai vencer ou vai ter uma hora que ele não vai vencer. E eu não acho que tem algum erro estrutural no Kyle Shanahan nesse ponto, além do conservadorismo dele em quarta descida. João, seu quarto colocado. No quarto colocado eu botei o Dan Campbell, do Detroit Lions. Eu acho que essa temporada, eu botei ele em quarto, mas com um asterisco tipo... Agora vamos ver, de fato. Porque ele perde o Aaron Glenn, perde o Ben Johnson, perde uma pancada de gente na comissão técnica que vai ou com o Ben Johnson ou com o Aaron Glenn. Mas de tudo que eu vi até agora, ele é um dos head coaches que eu mais gosto da NFL. Tipo, ele abraça o espírito do verdadeiro head coach. Ele não é um cara de ataque, embora ele seja ex-técnico de talento. Ele não é um cara de defesa, ele é um head coach. Ele vai morder joelho. E, de novo, que eu falei no início, o fato de ele ter conseguido segurar o Ben Johnson, acho que até 1 ou 2 anos a mais do que ele deveria, eu acho que é até um voto de confiança do próprio coordenador. Você falou, não, eu quero estar aqui, eu acredito nisso. Porque se fosse um outro técnico, eu acho que o Ben Johnson teria saído há bastante tempo. Mas, pra mim, de novo, é um desses caras, que nem o Kevin O'Connor. Ele ainda não superou a barreira, mas está há menos tempo tentando que os outros. Então, merece um lugar na frente da fila. Cara, o Dan Campbell era o meu 6º colocado. E volta aquele argumento que eu fiz quando você falou Kevin O'Connell, né? Ele é um cara que tá há menos tempo no cargo, né? E é um cara que, quando foi contratado, eu não gostei da contratação dele, critiquei bastante e estava errado. O Dan Campbell, eu acho que tem uma coisa que é difícil de medir, né? Porque normalmente esses caras football guys e tal, não sei o quê. Mas ele é genuíno. E os jogadores dele compram. Não só os jogadores, né? A comissão técnica compra o discurso dele, né? E o Lions tem a personalidade do Dan Campbell, né? Então eu gosto muito dele. Só que ele vai precisar... Assim, ele vai precisar provar esse ano. Que acho que, como você bem falou, ele perdeu a comissão técnica quase toda dele. O cara que era o substituto, que estava sendo preparado para ser o substituto do Ben Johnson, agora é o coordenador ofensivo dos Jets. Então ele não só perdeu o Ben Johnson e o Aaron Glenn, perdeu os caras que estavam abaixo desses caras, né? Então é uma característica muito importante. É um ponto muito importante. Você continuar repondo sua comissão técnica, montando, preparando caras para assumirem novos cargos e tal. E o Dan Campbell vai precisar mostrar isso pela primeira vez, né? Porque ele tava com uma dupla de coordenadores muito boa, que ficou muito mais tempo do que o esperado, né? Como o João bem falou. E ele tem méritos nisso, só que agora vai ser a primeira vez que ele vai precisar repor. E vamos ver se ele vai conseguir. Se ele conseguir, os Lions manterem o nível da última temporada, eu acho que ele sobe bastante no meu ranking, né? Mas enquanto isso não acontece... O meu ponto de Kevin O'Connell e Dan Campbell versus Kyle Shanahan, que não está na minha lista, pra mim os dois merecem mais o benefício da dúvida que o Kyle Shanahan. Pô, mas o Kyle Shanahan, ele... Assim, depois ele substitui o Robert Saleh pelo DeMeco Ryans. Sim.
Mas depois não conseguiu substituir o Demico Wright. Sim, mas agora o Robert Saleh voltou, né? Ficou 2 anos com coordenadores ruins, mas eu acho que ele conseguiu... Ele não conseguiu substituir o Mike McDaniel. Não, mas o ataque sempre foi ele. Ele nunca... O Mike McDaniel é o primeiro cara de ataque do 49ers que a gente sabe o nome. Porque ele começou daquelas entrevistas engraçadinhas e tal, não sei o quê. Mas eu acho que ele fez um bom trabalho até certo ponto nisso. Não, e eu não quis dizer nem nesse sentido, não. Eu quis dizer, tipo, tudo que a gente tem de dúvida em relação ao Dan Campbell, o Kevin O'Connell e ao Kyle Shanahan, eu acho que o Dan Campbell merece mais o benefício da dúvida que ele. Porque o Dan Campbell, até agora, ele não tem o já passou da época de ter benefício da dúvida do Kyle Shanahan. Pô, mas a diferença do Dan Campbell... Eu amo o Dan Campbell, mas a diferença do Dan Campbell é que ele não chegou do Super Bowl 3 vezes. Então, a gente tira ponto do Kyle Shanahan porque ele perdeu 3 vezes no Super Bowl e o Dan Campbell nunca chegou no Super Bowl. Não, mas o Dan Campbell tem um time competitivo há muito menos tempo que ele. Sim, mas assim, você tá tirando ponto... Você falou que o Kyle Shanahan é um perdedor, porque ele perdeu no Super Bowl 3 vezes. E... Sim. O Dan Campbell nunca chegou no Super Bowl. E aí? Sim, mas o Dan Campbell tem menos chances de chegar no Super Bowl que o Kyle Shanahan. Eu acho que você tá sendo injusto com o Kyle Shanahan. Eu não ia me vendo... Eu tava achando que eu ia ter que defender a minha escolha do Kyle Shanahan ser apenas o 5º colocado. Não achei que você também não estaria em baixa com ele. O meu 4º colocado, João, é o John Harbaugh, do Baltimore Ravens. Não tá na sua lista? Não botei na lista também. Não está. Cara... O John Harbaugh... Eu acho que a gente tá olhando... A gente tá encarando esse aqui... A gente tem algumas filosofias diferentes, né? Porque eu acho que eu tô beneficiando mais uns caras que tem um histórico maior e você ali com os caras em ascensão. Mas o John Harbaugh... Exatamente, eu quero o novo. John Harbaugh é head coach dos Ravens desde 2007. E quando que os Ravens selecionaram no top 10 do draft? Eles estão sempre lá em cima. Estão sempre lá em cima. E eu acho que ele se beneficia também de uma estrutura organizacional também que acho que tem que ser citada. Mas o John Harbaugh é um cara estável. Essa questão de você renovar sua comissão técnica, ele já fez umas 3, 4 vezes. E os Ravens estão sempre lá no topo. Eu acho que ele te dá uma base altíssima. Ele tem uma limitação por não ser um cara de ataque ou um cara de defesa, né? Porque ele é o cara mais CEO ali da comissão técnica, né? Então ele depende mais dessa... trazer substituto pro Mike McDaniel, trazer um substituto pro Todd Monken, eventualmente e tal, não sei o quê. Mas ele consegue fazer isso muito bem. E ele traz uma estabilidade muito grande pra essa franquia. Por isso que ele é o meu 4º colocado. A minha questão com o John Harbaugh... John Harbaugh é o meu 6º colocado. Foi o desses que eu mais pensei em colocar, mas no final acabei optando pelo Kevin O'Connell. A minha questão com o John Harbaugh é porque a gente talvez, e seja até justo, analisa o John Harbaugh como um todo, desde 2007. Mas nessa nova literação do John Harbaugh, que é muito vitoriosa por ter conseguido, não vou nem dizer transformar, porque o Lamar Jackson é um quarterback muito talentoso, mas ter conseguido pegar um talento bruto como o Lamar Jackson e transformar ele em um jogador extremamente funcional na NFL, eu acho que essa literação, tudo bem. Talvez ele conseguiu fazer isso. E o próximo passo? Ou vai ficar nessa pra sempre? Ah, não, o Lamar Jackson é um ótimo quarterback de temporada regular e a gente vai... E é isso. Acabou. João, um time vence o Super Bowl por ano. E ele tá na conferência do Patrick Mahomes. Sim. E ele já venceu. Ele venceu um Super Bowl com o Joe Flacco. Ele venceu um Super Bowl com o Joe Flacco. Há quanto tempo? 13 anos atrás. Sim, cara, mas pra você vencer o Super Bowl, você tem que estar sempre final de conferência, divisional round. E ele tá sempre lá. Uma hora ele vai. Quando o John Harbaugh venceu o Super Bowl, o Flamengo tinha só uma Libertadores. João, eu acho que aí você tá sendo hater. Pô, ele tem mais Super Bowl que os seus outros nomes da lista combinados até agora. Sim, mas a questão é essa, que eles são novos. Eu tô dando a chance pros novos perdedores ganharem o Super Bowl. Eu acho que eu discordo da sua filosofia nessa. Quem que é o seu 3º colocado? O 3º colocado eu acho que você não vai gostar. Diga. Nick Sirianni. Pô, João. Aí você perdeu todo a sua credibilidade, né? Ele chegou no topo da montanha. João, Philadelphia Eagles chega no Super Bowl.
coordenadores ofensivos dele, Shane Steichen e Jonathan Gannon. Os dois saem depois desse ano e vão se tornar head coaches em outros times. Eagles tem um péssimo ano, ele é quase demitido, crise estabelecida no time. Aí o que eles fazem? Contratam Vic Fangio, um dos melhores coordenadores defensivos do século XXI, e o Kellen Moore, coordenador ofensivo extremamente não, ficou experiente, que se tornou head coach agora. O que acontece? Os Eagles têm um ano muito bom e vencem o Super Bowl. O que isso te diz sobre o Nick Sirianni? Pra mim, tem uma pessoa fora de campo que é muito responsável pelo sucesso do Philadelphia Eagles. É o general manager. É o general manager da equipe. É o Howie Roseman. Eagles... Calma aí! Deixa eu falar. Os Eagles... O sucesso dos Eagles é um sucesso organizacional que começa lá na diretoria. É o time que melhor maneja o draft. É o time que melhor monta elenco. É o time que toma decisões incomuns, fora da caixinha, que dão certo. Eles vão contra o senso comum. E o Nick Sirianni, ele não é passageiro do ônibus. Ele não é nem o cobrador do ônibus. O Nick Sirianni, ele é passageiro. Ele não é o motorista, não é o cobrador, ele é passageiro. Quem tá dirigindo o ônibus é o Howie Roseman. Ele é um treinador ok. Detesto a personalidade dele. Detesto. Odeio o Nick Sirianni. Detesto a personalidade dele. Eu não vou falar que eu odeio o Nick Sirianni pessoa, que aí também seria demais, né? Mas eu detesto a personalidade dele. Ele é um cara que o time tá uma merda, aí quando ganha o jogo vai lá provocar a torcida adversária. Detesto isso. Mas pra mim, cara, essa é a parte eu sendo frio. Pra mim, ele é... O José Mourinho do futebol americano. O José Mourinho é muito melhor do que ele. Porque o Nick Sirianni é muito mais uma engrenagem dos Eagles do que um cara responsável pelo sucesso da equipe. Eu discordo. Eu acho que, tipo, tudo bem, o Howie Roseman é o maior responsável. Mas o Nick Sirianni é o escolhido do Howie Roseman pra dar no cargo. Por pouco, o Howie Roseman quis muito demitir ele na última off-season. Entidade maior da NFL hoje. Talvez a figura mais valiosa da NFL hoje escolheu o Nick Sirianni pra dirigir o time dele. Então, eu acho que isso diz alguma coisa. E, de novo, tudo bem. Então, tudo que o John Harbaugh fez na época que o Ozzie Nilsson era GM dos Ravens, não vale? Vale, mas o John Harbaugh... Eu falei isso quando eu falei sobre o Baltimore Ravens, que o John Harbaugh também... O sucesso dele é muito parte de um sucesso organizacional da franquia. Eu citei isso. Só que eu acho que o John Harbaugh tem um dedo muito maior do que o Nick Sirianni nos Eagles. Você tá sentindo o dedo do John Harbaugh? Muito mais do que o Nick Sirianni. Não sinto o dedo do Nick Sirianni. Eu acho que o Nick Sirianni, ele tem sim uma parcela, e de novo, ele é o cara... Trocou. Então, ele teve o Shane Steichen, teve o Jonathan Gannon, que deram muito certo. Teve um ano ruim, depois traz do Kellen Moore e o Vic Fangio. Tudo bem que não é diretamente contratação dele, mas ainda é comissão técnica dele. Você acha que o Vic Fangio ia trabalhar para um treinador ruim? Mas aí, você se jogou contra. O Howie Roseman chegou e falou, não, você tem que contratar esses caras aqui, senão eu vou te demitir. Não, sim, mas você acha que o Vic Fangio ia aceitar trabalhar para um treinador ruim? Pagando bem, cara. Mas ele é uma parte, sim, de uma engrenagem muito vitoriosa. O que o Nick Sirianni faz? Qual que é o ponto forte do Nick Sirianni? Dar um nó tático no Andy Reid. Esse é o ponto forte. Foi o Nick Sirianni que deu um nó tático nele ou foi o Vic Fangio? Foi os dois. O Philadelphia fez 42 pontos. Eu não sei 40 e pouco. Não lembro quando é que foi. E de novo, o Kansas City já tinha tido problemas com o Philadelphia Eagles no Super Bowl anterior. Teve Eagles e Chiefs. Com o Shane Steichen e o Jonathan Gannon. Que era o Nick Sirianni também, o treinador. Então, e você não gosta porque ele é rival, mas eu gosto desse estilão dele, pô. Ir lá, tirar onda contra o time. Então, eu até entendo que o Nick Sirianni é meio Gabigol. Que a gente ama o Gabigol, mas eu entendo que as outras torcidas vão odiar o Gabigol. Eu entendo. Eu acho que o torcedor do Philadelphia Eagles pode e deve amar o Nick Sirianni. Eu detesto o Nick Sirianni. Mas aqui, como eu acho que ele é um cara... Eu não sei se ele estaria no meu top... Não. O Howie Roseman é excelente como GM. O Howie Roseman não treina o time, cara.
Ele não tá no meu top 10, o Nick Sirianni. Sensacional a escolha do Jalen Hurts na segunda rodada. O Nick Sirianni que tem que transformar ele nos melhores quarterbacks da NFL. O Nick Sirianni ou o Shane Steichen e o Kellen Moore? Então, todo mundo pode ter coordenador. Todo mundo, menos o Nick Sirianni. Nick Sirianni tem que ser o cara, não, eu vou lá fazer. Cara, o Harry Roseman teve que vir e falar, não, você tem que contratar esses caras, senão você vai ser demitido. Você fez escolher merdas de coordenadores em 2023. Tem que mudar. Eu acho que você está subvalorizando o impacto que o head coach tem na formação da equipe. Cara, você tá igual aquele coordenador ofensivo do Mountain State na última temporada, que fala que um orangotango míope conseguiria jogar no esquema dele. Cara, qualquer um treinaria os Eagles, então. Eu tô olhando aqui pra minha lista de head coaches. Tem um monte de cara que eu acho que se você coloca no lugar do Nick Sirianni, o resultado dos Eagles seria o mesmo nas últimas temporadas. Um monte. Pra mim, eu não vou dizer que ele é um head coach ruim. Ele tá na metade de cima. Mas eu não acho que ele tá no meu top 10. Quer dizer, tenho certeza, ele não tá no meu top 10. E eu acho que colocar ele na terceira colocação, na frente do John Harbaugh, como você fez, na frente do Dan Campbell, do Kevin O'Connell, do Kyle Shanahan, é uma insanidade, João, que você fez. Das maiores que você já fez aqui no podcast Cara dos Esportes. Eu acho que o Nick Sirianni é o atual vencedor do Super Bowl. Eu discordo completamente. Você discorda que ele é o atual vencedor do Super Bowl? Não, eu discordo que ele seja o terceiro melhor treinador da NFL. Eu acho que é uma... Isso eu concordo. Gabriel, por favor. Isso eu concordo. Que ele foi o head coach campeão. Mas, cara, eu na lista de responsáveis por esse título, eu não sei se... ele não estaria muito alto na minha lista aqui. Mas enfim, vamos avançar aqui. Ele está em segundo depois do Harry Rose. Pronto, falei. Não. O meu terceiro colocado, que eu tô até curioso se vai estar na sua lista ou não, e acho que não vai estar, né, porque tem mais 2 vagas, eu acho que o top 2 é meio que indiscutível. Meu terceiro colocado é o Sean Payton. Não botei o Sean Payton. Confesso que talvez tenha até esquecido dele. Mandou bem. Esse é o tipo de profissionalismo que o João Eduardo Dutra traz aqui pro podcast Cara dos Esportes. Acho que não entraria na lista. Cara, o Sean Payton, ele foi um dos melhores treinadores da NFL por muito tempo no New Orleans Saints, até o Drew Brees deixar de ser o Drew Brees, né? E ainda assim... Aí eu também acho. E ainda assim, o Saints continuou competitivo, enquanto o Drew Brees era sombra do cara que ele foi um dia. Aí ele deixa o New Orleans Saints, aquela aposentadoria fake, que eu acho que é uma aposentadoria similar a, por exemplo, a do Derek Carr, recente, né? Que eu acho que vai ser fake no final. Esse tipo de coisa. Ele volta pro Denver Broncos, ele herda o time com o Russell Wilson, e ele claramente odiava o Russell Wilson. Acho que o maior hater do Russell Wilson, pro azar dele, era o head coach dele. E aí, com o Bo Nix, ele faz esse time chegar na pós-temporada, um elenco que não é estrelado, é um elenco que você joga muito melhor do que a soma das peças desse time sugere. E aí você pega isso, somado a todo o sucesso que ele teve com o New Orleans Saints, que por muitos e muitos anos não era só uma questão do Drew Brees. Até porque o Drew Brees era antes de trabalhar com o Sean Payton, e a carreira dele dá um salto com o Sean Payton. Então, eu acho que o trabalho dele com os Broncos na última temporada foi muito impressionante, e por isso eu coloco ele na terceira colocação. Bom treinador o Sean Payton, bom treinador, mas... De novo, é um ciclo novo desse Denver Broncos. Tudo bem, se levar em conta o que ele fez com o New Orleans Saints, com o Drew Brees, há 10 anos atrás, é importante, mas é um ciclo novo. E... vou ser honesto aqui, eu acho que eu esqueci do Sean Payton. Esqueci. Mandou bem, João. E assim, ele é mau caráter? Bounty Gate, enfim, outras discussões públicas dele e tal. Fizeram até filme dele pra tentar Sim. limpar a imagem dele, né? Com Kevin James. Kevin James. Você acha que eles foram putos que escolheram o Kevin James pra ser ele? Boa pergunta. Quem que é o seu segundo colocado, João? O segundo colocado é o Sean McVay, do Los Angeles Rams. O top 2 pra mim era bem fácil. O meu também. É Sean McVay 2, Andy Reid 1.
E aí eu acho que... Exatamente. Vamos falar do Sean McVay primeiro? E depois falar do Sean McVay. Embora o Andy Reid tenha vindo aí de perder o rumo de casa depois de enfrentar o Nick Sirianni, né? Mas... Depois de enfrentar o Vic Fangio, né? Que você quer dizer. Sim. O Nick Sirianni não tava lá na beira do campo, não. Não foi o Nick Sirianni que forçou a barra pros Eagles girarem a faca, como diria o Maestro Júnior. Mas... O Sean McVay, pra mim, ele é... Eu acho que divide bem Andy Reid e Sean McVay, que são dois treinadores completamente diferentes e são extremamente bons nessas diferenças. Levando em conta a idade, se você fosse draftar treinadores, acho que o Sean McVay seria a primeira escolha, né? Não sei, porque treinador não importa tanto, né? Pô, mas ele tem 39 anos e... Quem teve mais perto de se aposentar nos últimos 5 anos? Verdade, mas o Andy Reid tem 67 anos, ele é 28 anos mais velho. O Andy Reid só vai sair da NFL... Só vai quando ele morrer. Mas enfim, Sean McVay. Até ele morrer. Sean McVay. Desses novos, que ele não é mais novo na NFL, ele é o que conseguiu fazer melhor pra mim. Ele tem aquele estilão dele mais jovial, ele é um cara mais focado em ataque, de chamar jogadas, mas eu acho que o Sean McVay, ele é um cara, uma das melhores mentes ofensivas da NFL, ele já teve problemas de comissão técnica e conseguiu sair bem desses problemas. Em algum momento, ele já teve um time muito cheio de estrelas e ele conseguiu fazer esse time ser campeão do Super Bowl. Ele levou um time que tinha Odell, tinha Aaron Donald, tinha Jalen Ramsey, todos excelentes jogadores, mas ego, superestrelas, e ainda assim conseguiu manejar bem todos. E, de novo, tecnicamente é um dos melhores técnicos da NFL, quando você fala ali no papel, qual que, se você isolar a melhor característica de cada técnico da NFL, eu acho que a mente ofensiva do Sean McVay tá no topo. Então, pra mim, e de novo, eu acho que ele já chegou no topo da montanha, venceu barreiras. Eu acho que ele perde ele perde o melhor jogador de defesa da história, dos melhores jogadores de defesa da história, e ainda assim consegue renovar esse time. Ele em algum momento parecia que precisava ser, ele vai ser o head coach de ataque, e a gente vai ter o Wade Phillips aqui pra ser o head coach de defesa. Ele perde o Wade Phillips e consegue ainda reconstruir a comissão técnica dele com o Raheem Morris, com outros caras, com o Brandon Staley. Então eu acho que ele, de novo, já passou um pouco dessa época de não, ele é um excelente técnico ofensivo. Não, ele é um excelente técnico bom. O Andy Reid, o Sean McVay, ele tá mais perto do Andy Reid do que do terceiro colocado, na minha opinião, né? E eu concordo com tudo que você disse, ele é brilhante já há muito tempo, e ele foi brilhante com o Goff, foi brilhante com o Matthew Stafford, foi brilhante com o Goff em diferentes fases da carreira do Jared Goff, brilhante com o Matthew Stafford em diferentes fases da carreira do Matthew Stafford, né? Porque eu acho que fisicamente ele é um quarterback muito mais capaz quando ele chega em Los Angeles do que ele é agora. E assim, todo ano a comissão técnica dele é destrinchada ali, todo mundo rouba um monte de cara da comissão técnica e ele continua mantendo essa roda girando e mantém a comissão técnica em alto nível. E é um time que tem duas fases, né? Aquele time que foi pro tudo ou nada múltiplas vezes pra vencer um Super Bowl, conseguiu vencer o Super Bowl, pagou o preço disso depois e agora conseguiu reestruturar o time. Fez uma troca muito boa no último draft e vai ter capital extra seguindo em frente, né? E flertou com a possibilidade de perder o Matthew Stafford, né? E acabou seguindo com mais um ano. E eu acho que os Rams são dos principais candidatos ao título na próxima temporada. O Sean McVay é brilhante, um dos grandes treinadores do século XXI. E na primeira colocação, o Andy Reid. Só rapidinho, o Sean McVay. Tem um motivo pra todos os times da NFL quererem o seu próprio Sean McVay. Sim. Virou uma coisa... Virou um clichê, né? Virou um clichê depois que ele deu certo com os Rams. Deu uma morrida. Mas há uns 5 anos atrás era isso. Pô, se você conhece o Sean McVay, parabéns. Você tem chance de virar head coach da NFL. Ele deu emprego pra muita gente, né? Ele fez muita gente. Muita gente. E muita gente, às vezes, até se provou depois. Tipo, o próprio Matt LaFleur. Sim. Que era um cara que era o exemplo clássico. Sim. Disso. Que tinha ali os Packers, que era um trabalho mais cobiçado. Uhum. Mas
era amigo de Sean McVay. Tudo bem, se provou um bom técnico depois, tudo, mas foi um período bem estranho. Então, eu acho que o Sean McVay ele foi se renovando. Ele teve esse fogo de palha da época ali de Sean McVay e Kyle Shanahan, que era, são os novos coordenadores ofensivos que viraram head coach. Tinha, como é que é o nome? Cliff Kingsbury. Sim. Que chegou no Arizona Cardinals. Então, eles são novos, eles são estilosos, eles se vestem bem, pá. E o Sean McVay é o único que falou assim, não, eu sou o melhor técnico. Sim. Enquanto os outros meio que ficaram nessa. Eu tô contando aqui, temos 2, 3, 4, 5. Brian Callahan não, né? 6 caras que passaram pela comissão técnica do Sean McVay. Brian Callahan não? Brian Callahan não, Brian Callahan era Bengals. Ele passou pelos Rams? Não, era Bengals. Mas o Zach Taylor era Rams. Era Rams. Então não tem essa ligação anterior, não? Brian Callahan? E se for contar a árvore? Teoricamente ele foi assistente do Zach Taylor, que foi assistente do Sean McVay, né? Então se você... ele tá ali na árvore do Sean McVay ainda, né? Eu não gosto muito de contar assim, não. Porque esse aí você vai falar que isso tudo, na verdade, é a árvore do Kyle Shanahan, né? Porque o Sean McVay, teoricamente, é a árvore do Kyle Shanahan. Mike Shanahan. Não, mas ele era abaixo do Kyle Shanahan. Ele era treinador de QB, se eu não me engano, e o Kyle Shanahan era coordenador ofensivo. Mas a árvore é do Mike Shanahan. O Sean McVay nunca trabalhou pro head coach Kyle Shanahan. Bom ponto. Mas falando do Andy Reid agora. A gente fala sobre se reinventar. O Andy Reid tem várias fases, né? Tem fase dos Eagles, Donovan McNabb. Tem fase com o Michael Vick. Aí ele vai pro Kansas City Chiefs. Ele sai dos Eagles. Os Eagles por muito tempo se arrependeram. Porque eles tentaram recriar o Andy Reid e não conseguiram. Mas era sinal ali. Era meio fim de ciclo ali, né? Era hora de dar uma mudança na franquia. Ele vai pro Kansas City Chiefs, muito competitivo com o Alex Smith. Toma uma decisão que hoje parece óbvia, mas agora, na época não era, porque o Alex Smith vem do melhor ano da carreira dele. O que ele faz? Troca o Alex Smith pra Washington e bota o Patrick Mahomes como titular. Porque ele viu quão especial o Patrick Mahomes era. O Patrick Mahomes não era uma escolha óbvia de draft. Eu acho que a gente se perde um pouco. Fala assim, olha quantos times passaram no Mahomes. O Mahomes não era um bom prospecto no draft. Eu já falei isso aqui no podcast. Eu acho que é mais um erro não ter colocado o Patrick Mahomes pra jogar logo de cara do que, ele foi reserva por um ano e por isso ele foi um grande quarterback em 2018. Não, pra mim você perdeu um ano do Patrick Mahomes, porque o Patrick Mahomes seria o Patrick Mahomes, não importa quanto. Mas assim, ele tem várias fases, porque você não pode falar, o sucesso do Sean McVay, pô, ele tem o Patrick Mahomes. Não, ele já teve muito sucesso com muitos quarterbacks diferentes. Ele já produziu um monte de assistente que se tornou head coach. Ele já revolucionou a NFL ofensivamente várias vezes. Ele é head coach na NFL desde o início dos anos 2000. Ele era coordenador ofensivo antes disso. E ele ainda tá acima da onda, assim, da crista da onda, em questão de esquema tático de ataque, né? Isso é muito bizarro. Ele 20 anos na NFL e ele continua à frente do ataque, né? Os ataques dele não estão defasados, estão à frente ainda. Eu acho que ele é um dos 5 maiores treinadores de todos os tempos. E a gente falou muito sobre o Bill Belichick ter como objetivo o recorde de vitórias. O Andy Reid agora tá olhando pra esse recorde com o Patrick Mahomes. Tá muito mais próximo. Tá? Ele pode chegar lá. O recorde que o Bill Belichick queria. Então, Andy Reid é fantástico. Eu acho que o cara, nessa altura da carreira, ainda ser um cara que tá à frente da curva é algo muito incomum. De novo, Sean McVay e Andy Reid pra mim estão no top 2, mas o Andy Reid é o mais comum. Eu acho que nesse momento o Andy Reid, a conversa dele não é mais com os treinadores de hoje, é os treinadores da história. Posso passar o ranking das vitórias? Pode. Ele tem 250 vitórias na carreira. 273, desculpa. Ele é o 4º head coach com mais vitórias na carreira. O Bill Belichick tá logo à frente ali com 302 vitórias. São 29 vitórias a mais. Aqui são 2 anos e meio. Ele vai passar o Bill Belichick. Seria um choque se ele não passasse. E aí tem o George Halas com 318 e o Don Shula com 328. Ele tá a 55 vitórias
do Don Shula. Pode ser 5 anos pra ele. 5 anos ele chega. E 72 anos, não acho que é um absurdo. Mahomes ainda vai estar dentro do... Vai estar com 34, 35 anos. Então, o Andy Reid, se nada fora do comum acontecer, ele vai se aposentar como head coach com mais vitórias na história da NFL. Sim, e era um cara que por muito tempo foi criticado, até por uma coisa que eu critiquei, não vou dizer o Andy Reid porque eu não era da época, né? Mas critiquei muitos nomes que não estão na minha lista, por não conseguir superar a barreira dele, que era vencer o Super Bowl. Mas quando ele consegue com o Patrick Mahomes, aí ele passa de passagem, né? Parece que era a coisa que estava segurando o Andy Reid. Então É tipo o Bill Belichick, o melhor treinador de todos os tempos, tem o Tom Brady, o melhor quarterback de todos os tempos. Quando você coloca um head coach desse nível, um quarterback desse nível, é um efeito exponencial, né? Só que o Bill Belichick teve o Tom Brady no início da carreira dele. Tudo bem, já tinha sido treinador do Cleveland Browns, mas ali no início da carreira nos Patriots. O Andy Reid foi ter o Patrick Mahomes dele 20 anos dentro da carreira dele. Ele se provou muito mais sem o Patrick Mahomes do que o Bill Belichick sem o Brady. 20 anos a gente ficou, bom técnico, mas e aí? Quando é que ele vai lá ganhar? E, ganha o quarterback que é a dupla dele. Aí falou assim, realmente aí ele ganha todos. Sim. Quer um número que me chamou a atenção aqui? Andy Reid, quantas vezes você acha que ele foi eleito o melhor treinador do ano? Exatamente. Esses prêmios são meio... Treinador do ano é foda. O treinador do ano deveria ser renomeado pra treinador que fez o time da Most Improved Team, tipo da NBA, né? Most Improved Player, mas pra treinador. Porque é sempre o cara que fez o time dar um mais salto em relação à temporada passada. E os caras que são consistentemente bons não ganham esse prêmio. Ele ganhou o treinador do ano em 2002. Ele tava, acho que é o 4º ano dele com o Philadelphia Eagles. Hã? Nunca ganhou com o Kansas City Chiefs. E nunca ganhou com o Alex Smith. E teve anos ótimos com o Alex Smith, né? Então, João, menções honrosas aqui na sua lista. As minhas menções honrosas foram o Kyle Shanahan, John Harbaugh e o Mike Tomlin. Mike Tomlin foi outro cara que... Pô, Mike Tomlin. Tá de saco cheio. Quero ver mais, né? Pô, eu acho que o Mike Tomlin, ele... em determinado momento dos últimos anos, ele ganhou muito status, meio que tirar leite de pedra. E agora a gente falou assim, ok. Não quero mais leite. Lá ele. Segue o baile, Mike Tomlin. Meio que tipo... Não quero mais saber dele. É isso, 9-8 todo ano, esse é o objetivo dele. Sim. Então, um cara que já fez muito mais do que isso na carreira, mas... Sei lá, eu acho que o fato dos Steelers não passarem por uma reconstrução diz muito sobre ele. Eu acho que é muito o dedo dele, né? De não querer, Não, vamos manter... Eu acho que isso é até o ponto pra mim, porque em determinado momento dos últimos anos a gente falou assim, ok, era o máximo que esse time dos Steelers podia dar. Depois que Big Ben caiu de penhasco, tudo, era o máximo que esse time podia dar. Não literalmente. Já passou o tempo suficiente pra ele falar assim, já passou o tempo suficiente pra gente falar assim, ok, era pra você ter reconstruído. Sim. Ou melhorado. Você não pode ficar tanto tempo assim na mediocridade. E o plano agora é Aaron Rodgers. Isso mesmo, Aaron Rodgers. Então, eu acho que uma coisa era 2-3 anos depois que o Big Ben se aposentou, era o melhor que o time podia dar, de fato. Sim. Era o melhor que o time podia construir. Agora já passou o tempo suficiente, falou assim, o plano vai ser sempre esse. Todo ano você tentar reconstruir ali nas coxas pra tentar formar um time que vai ser eliminado na primeira rodada do playoff. Por isso que eu realmente, o Mike Tomlin é um cara que eu quero ver mais. Eu quero ver mais do que isso. Ele já mostrou na carreira, mas eu quero ver. As minhas menções honrosas... Mas você acha que ele quer construir? Essa aqui é a questão. Eu acho que ele não quer aceitar uma... não quer ter que passar por uma temporada de 4 vitórias pra draftar o Arch Manning. Eu não acho que ele queira fazer isso, né? E os Steelers têm muito isso da estabilidade no DNA da franquia, né? A franquia que tem dos anos 60 teve 3 treinadores. E eu acho que é algo que pode acabar deixando ele meio acomodado, porque ele sabe que ele não vai ser demitido pelo Pittsburgh Steelers. Ele... e nem deveria, né? Ele é um grande treinador, mas assim... Eu defendia muito a ideia dele ser trocado por um time que de repente quer dar aquele último salto, né? Que tem um elenco mais jovem e tal.
Mas eu acho que ficar abraçado nessa mediocridade é a pior coisa. Todo ano, o Pittsburgh, torcedor dos Steelers, sabe que todo ano, primeiro sábado do wildcard, eles têm compromisso, que é ver o time deles serem atropelado pelo Baltimore Ravens, pelo Kansas City Chiefs, pelo Buffalo Bills, né? E vai ser assim, vai ser o teto do time nos próximos anos. Eu tive o Dan Campbell na sexta colocação. Aí também citei o Mike Tomlin aqui, menções honrosas. O Matt LaFleur, Green Bay Packers, que eu acho que é um excelente treinador também. Não vem do melhor ano dele, mas é um excelente treinador. O Kevin O'Connell, Sean McDermott, do Buffalo Bills, que entrou no ano bem pressionado e eu acho que ele correspondeu. Eu acho que ele foi bem. Jim Harbaugh. O quão da pressão foi por causa da frase dele, né, cara? Acho que não teve nada a ver não, João, mas... Pô, a gente pode acreditar ele com esse negócio de Haliban, Al-Shaida, toda essa linha de memes. Chazes. Essa linha de memes ao Sean McDermott. Pra quem não sabe a história, o Sean McDermott, numa reunião pré-jogo do Buffalo Bills, ele usou os atentados de 11 de setembro e a Al-Qaeda como um exemplo de grupo que trabalhou em equipe por um objetivo. Ele usou a Al-Qaeda como objetivo pro time dele. Buffalo, detalhe, que fica no estado de Nova York. Que foi... E se eu não me engano, era tipo, na primeira semana. E a primeira semana da NFL primeira semana de setembro. Sim, Fica perto do dia 9. Histórico, dia 11, né, no caso. Dia 11. Eu coloquei ele, o Jim Harbaugh. Ele entra bastante a história, né, porque foi um grande head coach. Não botaria. Botei o Mike McDaniel, que eu acho que ele é um gênio ofensivo que tá numa situação complicada. E botei o Mike McDaniel na frente do Nick Sirianni, tá? Nick Sirianni vem aqui, né? Logo abaixo do Mike McDaniel. Pô, tá maluco. Qual é a chance falando de Mike McDaniel, qual é a chance do Piners começar um jogo esse ano? Eu acho que é bem baixo. Bem baixa? Você acha que o Tua fica saudável assim? Não, mas eu acho que se o Tua não puder jogar, vai ser o Zach Wilson. Pô, coitado do meu querido, né? Pô, tem alguém que errou mais que ele esse ano? Esse ano ninguém errou mais que ele. Perdeu muito dinheiro. Mas assim, agora falando sério, do Sean McDermott pra baixo não tá em ordem, né? Então o Mike McDaniel, tá o nome dele aqui logo à frente do Nick Sirianni, mas eu não acho que ele é um head coach melhor do que o Nick Sirianni. Apesar se eu tivesse que contratar pro meu time, seria o Mike McDaniel, mas o Nick Sirianni, o sucesso dele, acho que bem acima do Mike McDaniel. Outros caras aqui, mais ou menos nesse patamar, Kevin Stefanski, que eu acho que é um cara que tá preso numa situação muito ruim com o Cleveland Browns, e acho que é isso. João, muito obrigado pela sua participação. Cara, gritaria aqui na rua. Sigam ele no... Gol do Los Angeles FC. Foi mesmo? Mentira, não sei. Siga o... Não, o Chelsea tá ganhando. Chelsea. 1-0, tá no intervalo. João, muito obrigado. Sigam ele lá, @duca_JE. Flamengo, previsões pra hoje. Vitória tranquila? Pô, não vou falar isso. Não quero dar previsão pra esse jogo. Cara, você nunca vai ver uma torcida mais traumatizada quanto a torcida do Flamengo quando o time tá numa competição internacional e tá enfrentando um time que o Flamengo tem a obrigação de vencer. Não existe torcida mais traumatizada do que isso. Mas vai ganhar. Não quero estar nervoso. Mas eu estou. Vou ficar com 2 telas, né? Vendo o jogo 5 das finais da NBA ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Tchau.